Boa noite, companheiros e amigos. Estamos aqui mais uma vez, nós do grupo de estudos da doutrina espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos analisando, refletindo sobre as leis divinas e hoje nós vamos dar continuidade à 10ª lei, a lei de amor, justiça e caridade. Então vamos orar pedindo a Deus a sua direção para esses momentos que nós aqui pretendemos passar juntos. Senhor, nós te somos gratos por essa oportunidade de podermos estar aqui através desse meio de comunicação, concentrados, atentos para a leitura dos textos do Evangelho, dos textos que nos foram trazidos pela espiritualidade para a nossa reflexão, o nosso aprimoramento moral e espiritual. Que seja um momento de muita paz e de muito aprendizado, que os nossos corações e mentes estejam abertos para receber de Ti, Senhor, com muita gratidão esses momentos de inspiração. Que assim seja. Então, meus queridos, nós vamos dar continuidade no nosso trabalho. Semana passada, nós estávamos aí estudando essas questões desta lei de amor, justiça e caridade, no item Justiça e Direitos Naturais, cujas questões vão de 873 a 879. E nós comentamos na semana passada até a questão 785. E nós vamos então dar continuidade com a 785A. Mas vamos pensar um pouquinho a respeito deste assunto. O respeito aos direitos alheios e o não julgar foram sempre muito difíceis para que nós pudéssemos assim nos comportarmos diante das situações sem que pudéssemos nos envolver ou nos colocarmos de um lado ou do outro e dando assim a nossa opinião. Claro, porque nós opinamos, refletimos, porque temos em nós a chamada lei natural que Deus nos deu, que nós, diante de qualquer fato, estabelecemos sempre um juízo de valor a respeito de alguma coisa, especialmente quando nós estamos envolvidos em alguma situação. É muito mais complexo e mais difícil que a gente use da razão, do direito, condicionado aos fatos, que muitas vezes vem tirar de nós alguma coisa, a nossa razão que nós aparentemente temos. E assim, desta forma, deveremos aceitar as questões levantadas e, através de uma análise, perceber de que, se o outro tem razão, nós deveremos, então, abrir mão daquele questionamento que nós chegamos à conclusão de que é muito melhor que eu concorde, que eu aceite a justificativa apresentada, dando razão ao outro, quando, na verdade, em algum momento eu falhei em alguma coisa. Nós vamos ver o seguinte, que essas dificuldades, por exemplo, quando nós estamos diante de uma situação no trânsito, por exemplo, é uma das coisas mais difíceis. Uma ocasião, um amigo meu que trabalha nesta área do trânsito, ele me disse: João, é uma das coisas mais difíceis você ver numa discussão de trânsito onde envolveu, por exemplo, um abarroamento, alguma coisa dessa natureza, alguém admitir que errou. Normalmente as pessoas buscam uma justificativa qualquer para poder não aceitar que errou em algum momento e que trouxe um prejuízo para o outro e para si. Mas que a reparação, né, normalmente
parece que custa alguma coisa e as pessoas se omitem, né, em conceder o direito do outro. Isso, na verdade, é um grande fato, né? Nós vamos ver que nessa questão, por exemplo, dos direitos humanos, as leis humanas, elas visam estabelecer critérios legais, de normas, de leis, para que a harmonia entre as pessoas possa existir e o direito de cada um possa ser respeitado. Mas é muito difícil, se tratando de nós, espíritos ainda nesta fase evolutiva, chamados como somos de espíritos ainda imperfeitos, porque nós estamos em busca da perfeição, do aperfeiçoamento, através da lei do progresso, em que nós vamos avançando. Podemos lembrar de que no passado nós tivemos posturas muito mais radicais diante das coisas do que nós temos hoje. Então é um progresso que vai chegando, vai amadurecendo e nós vamos nos tornando um pouco melhor como ser humano. Nós lembramos então que as Nações Unidas, né, a ONU, no dia 10 de dezembro de 1948, onde foi promulgada, né, as leis que dizem respeito aos direitos humanos. E lá no seu artigo 1º, diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. São dotados de razão e de consciência e devem agir em relação uns aos outros com respeito e fraternidade. Então é visando colocar na nosso subconsciente a questão do direito, a questão da fraternidade, o respeito ao outro, que as leis humanas buscam, de alguma forma, nos conscientizar dos nossos compromissos, das nossas realidades. As leis humanas, portanto, de alguma forma, ela tenta estabelecer com justiça os direitos individuais. São pessoas que trabalham arduamente, juízes e pessoas que são realmente ligadas há anos e anos, trabalhando nas leis internacionais, buscando assim estabelecer critérios legais que possam atender uma demanda, mas que venha assim não a ferir o direito do outro, mas fazer com que esse direito seja respeitado. Nós, quando perdemos alguma coisa, nos sentimos derrotados, mas não é para sentir derrota quando, diante de uma situação qualquer, nós reconhecemos os nossos erros. É uma vitória para aquele que reconhece e aceita de que houve uma falha. Vamos então avançar aqui no nosso assunto de hoje, que está na questão 875, e vamos ler então o que é a pergunta que o codificador faz. Ele diz o seguinte: o que determina esse direito? Se falando dos direitos, ele diz de o que determina então os direitos individuais, do respeito a cada ser. Porque a questão anterior fala de que o respeito ao direito do outro é a base do bom viver e são bases das leis divinas. Então ele pergunta, o que determina então esse direito? Os venerandos respondem dizendo, são determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Como os homens fazem leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabelecem direitos que podem variar com o progresso. Vide as vossas leis de hoje, dizem eles, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as leis da Idade Média? Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos,
pareciam justos e naturais àquela época. Então, como foi dito mesmo, de que a lei humana, ela obedece um critério progressivo, ela não é estática, de acordo com o desenvolvimento da sociedade, com os hábitos e costumes, as leis vão se apropriando dessas realidades para que ela não fique ultrapassada. E é isso que a espiritualidade fala, que as leis do passado, ele dá o exemplo da Idade Média, que pareciam ser justas, hoje são injustas. Vamos lembrar que na Idade Média, por exemplo, na época das cruzadas, os cruzados saíram daqui para conquistar a chamada Terra Santa, lutando contra as pessoas que ali viviam. Os muçulmanos que lá estavam, e eles iam armados para tirar a vida dos seus semelhantes em nome de Deus, dizendo que estava resgatando a Terra Santa em nome de Deus. E para tanto, muito sangue foi derramado. Mas era legal, era justo na época para aqueles que viviam sobre essas leis da época, de que matar o seu semelhante em nome de Deus, isso não teria problema nenhum, né? Isso seria algo normal. Mas a espiritualidade destaca que as leis humanas e as leis naturais ou divinas, elas atuam no sentido de fazer justiça, e que os direitos das pessoas, né, devem ser respeitados. Em se tratando das questões das leis atuais em relação às leis do passado, que, como ele disse, parecem ser leis injustas, inaceitáveis nos dias de hoje, vamos lembrar o seguinte, que na Bíblia cristã, bem como na Bíblia judaica, na cristã, lá no Velho Testamento, tem um livro chamado Livro dos Números, dos Números, e também tem o livro dos Juízes. Quanto ao livro dos Números, nós vamos destacar daqui a um pouco mais adiante. Mas no livro dos Juízes, fala lá de que as 12 tribos de Israel na época, elas tinham entre si líderes que governavam aquelas comunidades, daqueles grupos, daquelas sociedades, das chamadas tribos. E então destaca-se inclusive entre eles figuras como Gedeão, como Sansão, como Débora. Na verdade, eles não eram juízes propriamente dito, mas sim eram os governantes, os mandatários daquelas tribos, e que julgavam as questões de acordo com aquilo que chegavam para eles. Então, esses homens e essas mulheres que eram encarregados de estabelecer os direitos individuais, eles utilizavam-se do bom senso e das suas experiências da época. E essas leis, chamadas leis mosaicas, elas atravessaram, né, os séculos, chegando inclusive até a época de Jesus. Vamos lembrar que, inclusive, no livro de Números, que eu acabei de falar nesse instante, lá nesse livro de Números, nós vamos encontrar a criação da chamada cidade-refúgio. Isso está lá, nesse livro, constando a fundação dessas cidades. Nós encontramos ali uma história interessante, quando os israelitas, por exemplo, chefiados por Judá, eles atacaram a tribo dos cananeus e conquistaram as terras dos cananeus, e naquela época dessa batalha, eles chegaram a matar 10.000 homens cananeus. Isso dizendo de que Deus estava do seu lado. Então perguntariam os cananeus, Deus está do outro lado, mas não está do meu? Vejamos como os critérios que passam pelos conceitos humanos vão alterando o que diz respeito aos direitos. Mas esse rei dos cananeus, né, ele foi aprisionado. E sendo aprisionado,
ele teve os polegares das mãos e dos pés foram cortados. Interessante a gente lembrar nessas narrativas que estão lá, ele mesmo reconhecendo após ter sido mutilado, ele lembra-se e disse o seguinte, de que ele havia feito a mesma coisa com 70 reis de povos menores, população menores, também cortados os polegares das mãos e dos pés. E essas pessoas viviam debaixo das suas mesas, comendo as suas migalhas. Então ele reconhecendo que agora vinha o revés, ele diz, eu fiz isso com outras pessoas e agora isso está acontecendo comigo. Deus resolveu então me castigar. Pergunta que eu faço e que eu gostaria de dirigir a cada um que está me escutando, que você pudesse refletir nessas palavras. O que ele fez com os outros, ele agora reconhece dizendo que Deus fez também com ele. A minha pergunta é, realmente foi Deus que fez isso com ele? Que o castigou na mesma moeda? Parece que Deus estaria recorrendo às leis de talião, dente por dente, olho por olho. Então nós estamos num mundo onde todas as nossas ações e reações têm reflexos em diversas faixas da nossa existência e que nós não estamos imunes aos revés das nossas atitudes. Não é que Deus nos castiga. O que acontece conosco pelas leis divinas são processos de aprendizado. O resgate é um aprendizado. As provas são aprendizados. As expiações são aprendizados. Não são castigos divinos, mas são formas de aprendizados. E Jesus disse, tudo que nós semeamos, nós poderemos recolher de volta em algum momento, de uma forma ou de outra. Então, no que diz respeito às leis divinas, as leis naturais, dizem respeito ao ao outro, a respeitar o direito do outro. Isso aqui é a lei de Deus. Mas não é a lei de Deus o dente por dente, o olho por olho. Nós vamos então avançar nessas questões que nós estamos lendo aqui, nessa 785, dizendo que as leis da época foram apropriadas àquela época. Então, quando nós falamos a respeito do livro de Números, nós citamos aqui essa questão, não é? De que aqueles juízes que ali existiam naquela época utilizavam-se dos critérios das suas experiências, mas que as leis divinas, estando gravadas nas suas consciências, eram também aplicadas. E interessante é que nesse livro de Números fala também da chamada criação das cidades-refúgio. Foram criadas 3 cidades, chamadas cidades-refúgio. E qual era o critério dessa cidade? Por exemplo, quando o indivíduo cometia um assassinato, um delito desta natureza, quando esse crime praticado foi involuntário, não houve a intenção de tirar a vida do outro, as leis humanas hoje, por exemplo, ela releva muito. E nas sentenças, normalmente, não vem com o mesmo peso do que viria quando um crime praticado com requinte de crueldade, com aquilo que foi planejado, arquitetado. Mas aquilo que acontece fora do desejo de praticar um crime é relevado. São convertidas, às vezes, em penalidades que são atribuídas a essas pessoas com alternativas, penas alternativas.
quando não até absolvição. Esse é o critério da lei humana. Então, naquela época, no livro de Números relata, no Velho Testamento, de que essas cidades-refúgio eram cidades que garantiam aquelas pessoas que não fizeram uso de um crime de uma forma premeditada, que não tiraram a vida do outro premeditadamente, eles poderiam ser acolhidos nessas cidades. E pelas leis da época, as leis mosaicas, aquele que fosse o homem, o varão, chamado assim, daquela família que teve um ente do membro da sua família assassinado, esse homem deveria ir atrás e vingar-se. E também tirar a vida daquele que tirou a vida de um seu parente. Então, o que acontecia é que esses homens, após terem cometido algum tipo de crime, eles fugiam para essas chamadas cidades-refúgio e lá eles eram acolhidos. E aquele vingador era proibido de entrar na cidade. Mas para que isso não virasse uma prática, né, comum, aqueles que cometeram o crime, eles eram submetidos ao interrogatório pelos anciãos daquela cidade para apurar se realmente houve ou não a intenção de tirar a vida do outro. Então, se houve dolo ou não houve naquele ato praticado, e considerando de que o ato foi involuntário, ele poderia permanecer naquela cidade o tempo que ele assim quisesse. E o seu algoz não poderia entrar na cidade. Então vamos ver o seguinte, como diz a espiritualidade, que as leis da época, de certas épocas, elas eram apropriadas, né, àqueles momentos em que ali estavam acontecendo essas coisas, né, que era justo. Vamos lembrar então outro fato. Quando Jesus, estando entre nós, num determinado momento, lhe é apresentada uma mulher, segundo os seus julgadores, que ela teria sido apanhada em adultério. Essa mulher, inclusive, não tem o seu nome revelado. No livro de Lucas, Lucas fala a respeito de Joana de Cusa e que tinha uma outra pessoa que ajudava a Joana de Cusa, cujo nome era Susana. Então, parece para alguns historiadores que o nome desta mulher que fora julgada teria sido o nome dela de Susana, mas não se sabe ao certo. Mas saindo dessa questão do nome da pessoa ou não, porque o importante é o fato de que ela foi apresentada a Jesus dizendo que foi apanhada em adultério. E na lei mosaica, tais casos, essas mulheres deveriam ser mortas por apredejamento. E eles tentando pegar Jesus numa falha, ele diz, na lei de Moisés, é dito de que as mulheres apanhadas em adultério sejam mortas por apedrejamento. E tu que dizes? Como Jesus falava sempre do perdão, do amor, da benevolência, eles então achavam que Jesus iria contradizer o que dizia a lei mosaica, mas Jesus, conhecendo o fundo do coração daqueles homens, baixa a cabeça e começa a escrever na areia. Alguns historiadores até dizem que Jesus estaria escrevendo o nome daquelas pessoas, aqueles homens. Outros dizem que não, que Jesus escrevia um verso. Mas, na verdade, Jesus não chega a entrar naquela sintonia. Calmamente ele espera por um momento apropriado. E aqueles homens com aquelas pedras nas mãos insistem, dizendo, tu dizes o quê? E Jesus olhando para o fundo da alma de cada coração. Eis porque a importância do Cristo. Ele conhece as nossas almas. Jesus conhece tudo que passa conosco. Jesus conhece tudo que está em nossos corações e nós não podemos
jamais esconder nada do Mestre. Então ele conhecia os corações daqueles homens, que muitos deles eram também igualmente adúlteros, que por serem adúlteros e sendo na condição de homem, estavam livres do apedrejamento, mas eram tão miseráveis e pecadores, tanto quanto. E Jesus olhando diz, aquele que não tiver cometido nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então a narrativa fala para nós de que naquele momento eles foram deixando as pedras caírem. E parece que se nós fecharmos os olhos, poderemos ver aquela cena. A partir dos mais velhos, deixando as pedras caírem no chão, e se retiraram de cabeça baixa, um olhando para o outro, e ali deixaram aquela mulher. E Jesus, virando-se para ela, diz, naquela clássica pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Eles foram embora. Então Jesus diz para ela, eu não estou aqui para te julgar, mas eu te digo, vás e não peques mais. Este é o grande legislador. Esse é aquele enviado por Deus, o exemplo máximo de grandeza de caráter, de espírito elevado, que voltando-se para os que são acusados de pecados e de erros, Jesus olha para nós e diz, onde estão os teus acusadores? Então eu não posso acusar ninguém de nada, porque eu sou tanto quanto miserável e pecador, injusto e desonesto, tanto quanto qualquer um, porque nós somos imperfeitos. Talvez eu não tenha cometido alguma coisa aqui agora, nesses dias de vida, mas quem sabe nos dias passados, quem sabe em reencarnações anteriores, eu não pude ter sido um algoz, não posso ter sido um criminoso, não posso ter sido aquele que se apropria do direito do outro, aquele que é injusto, aquele que é mentiroso, que é covarde, que é maldoso. Mas Deus não julga a ninguém. Não vamos lembrar aquelas palavras do rei, quando disse que Deus estava castigando. Não. Deus está nos dando oportunidade de repararmos os nossos erros. Essa é a justiça divina. Essa é a justiça de Deus. Essa é a lei natural que está em nossas consciências. E o Cristo veio nos ensinar a atuarmos com justiça, com amor, com fé e com caridade. Então vamos parar por aqui nessa questão de hoje. Semana que vem vamos dar continuidade e vamos guardar em nossos corações as palavras de Jesus. Eu também não te condeno, vás e não peques mais. Que esta lição possa ser aprendida por nós. Abandonar os nossos erros, a nossa vida pregressa, aquilo que Paulo chamava de velho homem, e vamos renascer nos ensinamentos do Cristo. Como disse Paulo, o homem novo que renasce através da iluminação que recebemos de Jesus. Que assim seja.